trazer aqui um pouquinho essa discussão para o Brasil, mais cedo a gente teve, você acabou de comentar inclusive aqui, né, Manuel, sobre essa questão da fila no posto de combustível aqui. Gigante. No posto aqui da esquina, aliás, é sempre um dos mais baratos aqui de São Paulo, acho que é por isso. Não dá ideia, porque a gente não vai conseguir chegar aqui com engarrafamento. Olha só. Não, tô brincando, pessoal, fica no Itaim, atrás do supermercado que tem aqui, quem quiser vir, mas a fila tá tão grande que você vai gastar de combustível para vir para cá, não vai compensar. O que acontece? O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou, né, mais cedo, ele deu uma coletiva de imprensa falando um pouco sobre esses impactos aí da alta do preço dos combustíveis, falou que os preços da Petrobras são livres, mas que precisa se compartilhar os custos, né? Guedes falou também que o projeto aprovado na União corta 33 centavos por litro de diesel, né, e estados cortam 27 centavos. Ele está falando sobre essa questão do ICMS, estava sendo votado lá no Senado, agora foi para a Câmara dos Deputados. Ele disse que o custo da redução para a União é de até 19 bi e para os estados 16 bi. Falou da redução da gasolina ser outra história, hoje foi a questão do diesel, né, que foi discutida em relação ao ICMS. Agradeceu ao Senado pela aprovação, ao relator também, falou que não houve discussão sobre política de preço da Petrobras, porque nunca se pensou em alterar a política de preço da Petrobras. Isso é uma questão de lei. Nunca pensou? Vamos lá. Isso foi o que o ministro Paulo Guedes falou. Em seguida, teve a live do presidente Jair Bolsonaro, que toda quinta-feira, que já é tradicional, e ele encerrou a live dele justamente falando sobre esse reajuste do combustível, dizendo que é um absurdo, falando sobre a questão do diesel, inclusive, mas que ou faria isso ou teria desabastecimento no Brasil, né? Que mesmo ele sendo majoritário, sócio majoritário da Petrobras, não tem como intervir no preço da Petrobras, mesmo sendo acionista majoritário, né? Se a Petrobras tivesse deixado para anunciar na próxima segunda-feira, talvez pudesse ter um impacto menor por causa dessa questão do ICMS estar rodando aí lá no Senado. Somos autossuficientes na produção de petróleo, mas não na produção de combustíveis. E aí ele coloca a culpa no PT, porque o PT não fez as refinarias que prometeu. Em toda essa questão, a gente sabe que agora também a Petrobras usou também a justificativa da disparada do petróleo lá fora com essa questão da guerra lá na Ucrânia e veio mais aí um reajuste. Eu já até perdi as contas de quantos reajustes a gente já teve combustível esse ano. Aonde que está o erro nessa história? É na política de preço da Petrobras? É na paridade de preço com a cotação do petróleo lá fora? Existe realmente aí tentativa de intervenção ou não? Ou seja, no final das contas, quem vai pagar mais caro é o consumidor. Mas e aí, no final das contas? Tá bom, vamos lá. Primeiro ponto. Culpar o PT, legal, vamos lá. Tá certo. O PT torrou uma grana gigantesca para fazer refinarias. Abreu e Lima deve ser um dos maiores desperdícios de dinheiro na indústria petrolífera da história. Nunca uma refinaria, não tem aquela história que eles gostam de falar, nunca antes na história desse país, então nunca antes na história do mundo uma refinaria custou tanto e produziu tão pouco, tá? Ok. Só que é o seguinte, eu vou ficar culpando as pessoas que passaram para trás? Ok, apura-se as responsabilidades, pune-se os culpados, o que no Brasil nunca acontece, né? Mas esperança é a última que morre, até que ela morra, mas é a última que morre, tá? Mas o que interessa é o seguinte, o que eu vou fazer daqui para frente? Porque essa história de você ficar culpando toda hora o passado, isso daí pode até ser legal, numa conversa de bar, numa irritação, numa briga. Mas você tem que resolver o problema daqui para frente. Se você não quer resolver o problema daqui para frente, passa o boné para outra pessoa que queira. Então, qual é o grande problema que acontece no Brasil? É o seguinte, o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, verdade. Só que o nosso petróleo é extremamente pesado, ele precisa ser refinado. E o Brasil tem poucas refinarias. O fato de o Brasil ter poucas refinarias faz com que a instalação de refinaria seja cara. Então o Brasil precisaria ter aí uma espécie de incentivo que poderia vir principalmente por aumento de competição e por redução da carga tributária para que você estimulasse o aumento do número de refinarias. Quanto mais refinarias, mais baratas ficam as peças de reposição, menos caros ficam os funcionários, porque no começo ficam caros, porque é oferta e procura, oferta e demanda, mas em algum momento o que vai acontecer é que você vai treinando mais e mais pessoas e você vai conseguindo equalizar isso e diminuir o custo. É simples, mas precisa do investimento inicial caro. Aí vamos lá, você questionou a questão da política de preço. São duas coisas aqui. Primeiro, a gasolina no Brasil é tributada como se não houvesse amanhã. Certo? Não tem amanhã. Vamos tributar, vamos sentar o pau. É como se as esferas governamentais acreditassem que cada um de vocês que tem carro é um milionário muquirana. Por quê? A gasolina chega aí da Petrobras para os postos, né, da refinaria para os postos,
vai chegar aí com esse aumento alguma coisa como 3,45. Na bomba vai estar 7,40, 7,50, se não chegar a 8, tá? No Rio de Janeiro vai passar de 8. O diesel chega a 4,51, né? É com aumento, né? Porque o aumento era 3,50 alguma coisa. Vai para chegar antes era 3,61 e a gasolina é exatamente isso que você tinha falado, é na casa dos 3 e um pouquinho, mas o preço que a gente paga? Dobro. Aí vamos lá. Se você quiser tributar o querosene de aviação, para quem tem jatinho particular e triplicar o preço, legal, o cara é rico, ele pode. Mas eu tô falando às vezes lá do pai de família, que ele tem um Cadete, né? Todo ferrado aquele carro, que o cara monta e desmonta para levar as crianças para a escola. Às vezes ele adaptou o bagageiro para colocar as frutas, porque ele para às vezes numa rua pouco movimentada perto de bairro rico, ele abre lá e vende as frutas. Aqui em São Paulo é o que a gente mais vê. Para as Pampas, né, as Torino, as Kombis antigas, eles abrem lá a caçamba, abrem a parte de trás e estão vendendo lá as frutas deles, com um lucro ridiculamente baixo. Inclusive, eu até estava discutindo com um colega essa semana que pechincha em todos esses caras de barraquinha. E o cara tem grana. Eu disse pra ele, cara, a coisa mais feia do mundo é quem tem dinheiro ficar pechinchando serviço e produto de gente que não tem condições, tá? Então, tirando essa separação aqui que a gente conversou, voltando para a gasolina, são dois problemas. O primeiro é o imposto e o segundo é a política da Petrobras. Segura o imposto aqui, no raciocínio de vocês entenderam já que o governo tributa demais. O governo cobra demais na gasolina. Quando eu falo governo, não é só o governo federal e os estados. É um misto, os dois tributam. Agora, política de preços e onde isso entra. Se a Petrobras tem um monopólio de fato no Brasil. Ela é responsável por mais de 95% do combustível no Brasil. Então, o preço que a Petrobras coloca é o preço que todos os outros vão seguir. Lembre-se que no passado já chegou a ser quase 100%. Então, a concorrência aumenta, mas é muito devagar. Tinha que se tomar medidas para aumentar a concorrência mais rápido. Mas o fato é, se a Petrobras não segue a política de preços internacionais, quer dizer que a Petrobras tem que subsidiar o combustível no Brasil. Se ela subsidiar o combustível no Brasil, ela faz isso muitas vezes à custa do seu acionista e do dinheiro público. Contudo, se ela faz isso, a empresa particular é obrigada a baixar o preço. Se ela abaixa o preço e tem prejuízo, quem custeia é ela e os seus acionistas. Então o que essa empresa faz? Ela diz, eu não vou investir no Brasil, que se dane, o Brasil é deficitário. E você não pode imaginar que você vai trabalhar no emprego que você gasta mais do que ganha. Você não vai ficar num negócio que te dá prejuízo. Então essas empresas vão embora. Se elas vão embora, diminui a oferta de petróleo no mercado doméstico. Então a solução é o contrário. Pelo menos temporariamente manter a paridade com o mercado internacional, até que você tenha aumentado tanto a concorrência e o refino, que o preço no Brasil vai ficar descolado do mercado internacional. Ponto. E até que isso aconteça, os governos têm que reduzir a tributação em momentos como esse. Não faz sentido, veja, olha o nível de loucura. Isso é esquizofrenia, isso é ser tapado. Imagina o seguinte, vai custar para os governos aí uns 19, 30, 40 bilhões de reais que sejam 40 bilhões de reais para os governos aí, diminuir o custo da gasolina para a gasolina ficar tolerável para o cidadão. Se eles não fazem isso, você, classe média, que tem que comprar gasolina, você precisa se deslocar, você vai diminuir o dinheiro que você consome. Se você diminuir o dinheiro que você consome, você diminui a atividade econômica. Se você diminuir a atividade econômica, você diminui a arrecadação. E, pior, a diminuição de arrecadação vai ser muito maior do que esses 30, 40 bilhões de reais. É óbvio. Por quê? Porque a diminuição da atividade econômica é em cadeia. Tá? Imagina a seguinte situação, você me deve 100 reais, você me paga os 100 reais, com 100 reais eu gasto no jantar, com o jantar o dono do restaurante ele compra comida, o supermercado que ele comprou pega esses 100 reais e paga o produtor paga o lavrador, e o lavrador paga a você que me devia os 100 reais. Então os mesmos 100 reais, só pelo fato de circular, gerou uma riqueza imensa. A partir do momento que você aumenta o preço do combustível dessa maneira, você vai tirar várias vezes 100 reais da economia. Então o efeito é cascata. Não vai diminuir só aquele valor, vai ter um efeito de progressão geométrica. Isso é um absurdo, porque o governo vai perder muito mais em arrecadação. Imagine também o segundo problema, social.
mais pessoas vão entrar na miséria, porque mais pessoas não vão ter condições de consumir o mínimo de comida necessário por dia para se dizer que elas vivem de forma saudável. Por quê? Porque o preço da comida vai disparar, porque a comida no Brasil ela é basicamente transportada por modal rodoviário. E aí essas pessoas entram na pobreza, o que você tem que fazer? Tem que aumentar os programas sociais. Aí bota aí mais 5, 6, 7, 10, 12, 20, 30 bilhões de reais por ano para poder enfrentar a miséria que vai aumentar em função disso. Não era muito mais barato reduzir o tributo sobre o consumo da gasolina? Eu não consigo entender o nível de imbecilidade. Aliás, não é só de imbecilidade, é o desconhecimento básico de matemática financeira, é o desconhecimento básico mínimo de uma coisa que a gente chama externalidade, tá? Das pessoas que fazem as políticas públicas no Brasil. Para você entender o que é externalidade, veja só o seguinte. Imagine que você está cultivando rosas, tá? Cultivando rosas. Aí tem lá vários terrenos para você cultivar rosas. Do lado, um dos terrenos tem do lado um apiário. Apiário onde se cria abelhas. Você vai colocar o seu orquidário aonde? Eu vou colocar do lado do apiário. Por quê? Porque as abelhas, minhas vizinhas, elas me geram uma externalidade, o que é um efeito indireto, que nesse caso é positivo. Então, externalidade é um efeito indireto positivo. Qual é o efeito indireto positivo? Essas abelhas, elas vão lá dar o beijinho na flor, né, para se alimentarem, e aí elas vão ficar levando o pólen de um lado para o outro. E elas vão ajudar a aumentar a minha produção de flores. Simples assim. Então é óbvio que eu quero ter essa externalidade. Então como é que não consegue se pensar na externalidade negativa do aumento do preço dos combustíveis? Miséria, inflação, diminuição violentíssima da arrecadação e aumento obrigatório, porque ninguém pode deixar as pessoas na miséria absoluta, aumento obrigatório de gastos sociais. Então é óbvio que a perda é muito maior do que o custo da redução tributária. Externalidades positivas. Baixa o preço da gasolina. Aí aquele pai de família que hoje gasta R$300 com gasolina, 400, 500, vamos dizer que ele vai gastar 150, 200, 240 por mês. Tá certo, tem gente que gasta menos, mas é só para colocar isso. Esse dinheiro que sobrou, ele vai virar comida, ele vai virar televisão, ele vai virar saco de cimento para reformar a casa dele. Quando eu falo pai de família, eu incluo a mãe de família também, tá? É só para simplificar a linguagem, para ninguém ficar dizendo que é machista, misógino, sei lá o quê, tá? Só simplificação de linguagem. Aí você pega e faz isso, você tem essa circunstância, em que nessa circunstância você permite que as pessoas consumam mais, a economia vai crescer mais rápido, o governo vai arrecadar mais, e isso provavelmente vai compensar a diminuição dos impostos sobre os combustíveis. Então tem coisas que são idiotas de serem taxadas pelo efeito negativo na economia. Você quer outra coisa idiota de ser taxada? Remédio. Como é que eu fico taxando remédio? Se eu taxo o remédio, o cidadão que podia consumir na farmácia, mais barato, ele tem que procurar o remédio na rede pública e vai custear mais o governo. Ou esse cidadão vai passar mais tempo doente, vai passar mais tempo mal, vai prejudicar a saúde dele, ele se torna menos produtivo, isso também cai a arrecadação. Pessoal, não estou falando nem do aspecto moral, da gente não cuidar de vezes dos nossos doentes. Estou falando do aspecto financeiro, para ver se os tecnocratas, burocratas, essa turma que deveria pensar um pouquinho com mais inteligência, aprende facinho o que é externalidade. Então, externalidade são os efeitos indiretos de algum ato. Você tem que pensar nisso. Se você não pensa nisso, para que você está planejando o país? Se você é incapaz de pensar numa coisa simples dessa, que aqui a gente conversando de forma informal consegue deduzir, eu tenho certeza que todos vocês entenderam, por que as pessoas que comandam o país, e não é de hoje, tá? É de décadas, não conseguem entender uma coisa tão fácil e fazem tanta bobagem? O Brasil é um país tão rico que é lamentável ser um país com tanta gente pobre, porque isso podia ser resolvido com vontade política. A culpa da pobreza, meus amigos, não é do clima, a culpa da pobreza não é da moeda, a culpa da pobreza é das nossas instituições, que são instituições muito ruins.